Boa noite. Já estava uma árvore quando eu conheci. Oi, Tiffany. Passarinhos já construíam casa. Sérgio, essa música eu conheci graças a você. Do seu chapéu. Brisa. Oi, Inês, tudo bem? Boa noite. Coloquei essa música Boa porque noite. eu conheci por seu intermédio. Eu achei lindo esse disco, Manuel de Barros. Ah, o do Crianceiras? Exatamente. E tem a primeira música, o título, a primeira música do álbum é o nome de um dos meus filhos, Bernardo. Eu achei linda. Ah, Tudo é bem, muito bom o Sérgio? trabalho deles, né? Perdão, o que você disse? É muito bom o trabalho deles. Muito bom, muito bom. Gostei Muito muito. Eu bom, ainda né? nem ouvi com calma todas, mas eu fiquei fã dessa faixa. Depois eu vou ouvir com calma. Mas eu gostei. Eu gosto bastante dessa música popular, assim, que faz alusão às experiências simples da infância, sabe? Então, Uhum. não é só esse tipo de música que a gente toca aqui, mas eu também toco e eu gosto. Acho que traz um calor, assim, humano. Eu gosto bastante. É, é música infantil que os adultos gostam também, né? Que coisa Exato. melhor. Não, para mim o critério é só esse, assim, tudo, as coisas infantis boas são aquelas que passam pelo meu crivo, ou seja, coisas que me agradam também. O que me irrita não entra aqui, não. É, Tudo bem? Como é que você tá? tô bem, muito obrigado, Inês. Olha, para mim é um prazer estar falando com você aqui. Imagina, eu Tô aqui me realmente me sinto sentindo aqui assim. especial. Não, eu me sinto muito lisonjeada de poder ter essa conversa com você. Assim, tenho visto alguns dos seus vídeos no YouTube, né, acompanhado seu trabalho e as reflexões que você tem trazido sobre a matemática clássica e a reflexão também sobre os métodos disponíveis à luz, né, desse resgate do que é importante na educação matemática, tem sido muito rico. E eu tenho visto também pelo Instagram as famílias que usam seu material, acompanham seu trabalho, que tem feito uma diferença significativa, assim, para orientar as pessoas, né? Então, eu sou muito grata pelo seu trabalho. Ah, eu me sinto aqui muito honrado de ouvir essas palavras vindo de você, porque Imagina, mas é, não é só, assim, não é bajulação, não, de verdade, sabe? É porque é real, assim, eu acredito que realmente tem ajudado, tem orientado, as pessoas se sentem muito pressionadas para, sabe, vamos cumprir o currículo da escola, então a gente tem que dar conta, né, de fazer nosso filho estar naquele nível da série. E, nossa, eu acho assim, gente, vamos para o essencial. Qual é o objetivo, né, da educação matemática? A exato. gente está procurando Uhum, buscar com isso. E aí a minha ideia de conversar sobre um pouco exato. sobre a história da educação matemática não é para a gente fazer uma cronologia. Eu estudei história, né? Então, assim, eu poderia Ah, também é? você fazer uma cronologia para a gente conversar aqui, comparar os períodos, mas não é isso, não. A ideia é mostrar, na verdade, a preocupação inicial que norteou a própria criação, né, dessa disciplina, assim, e as continuidades e as rupturas ao longo dessa história, para a gente perceber o que é importante para a gente hoje, né? Uhum, uhum. Sabe que eu achei muito engraçado a forma como foi chamada a live, né? Porque tá escrito assim, História da Educação Matemática. Só que, por exemplo, quando você pega a educação matemática, né? O grande educador matemático do Brasil hoje é o professor Ubiratã D'Ambrosio. E o professor Ubiratã D'Ambrosio, ele é professor emérito da Unicamp, e ele, assim, é responsável por trazer toda a pauta progressista e todo o construtivismo para dentro dos currículos. Ele, inclusive, ele se diz, assim, é um filho do Paulo Freire, né? Ele diz que ele diz assim, o grande educador matemático do Brasil é Paulo Freire, né? Eu sou só um filho dele, né? E É. aí, assim, eu pensei, nossa, é, porque assim, quando eu penso em educação matemática, eu lembro de todas essas pessoas, né? Porque assim, basicamente, você tem no Brasil hoje, assim, não é um contraste bem evidente como é nos Estados Unidos, mas existe um contraste entre educação matemática e ensino de matemática. São Exato. coisas diferentes. Eu até coloquei instrução lá no post, mas é a mesma coisa, né? Instrução matemática e Exatamente. ensino de matemática são sinônimos, versus educação Exatamente. matemática, que seria essa parte mais formativa, né? Exatamente. A educação matemática, ela é um ramo da educação, né? Quer Da dizer, educação.
É uma abordagem pedagógica, né? Então, assim, como nós vamos ensinar a matemática, a importância da matemática. Mas, assim, a educação matemática, ela está absolutamente vinculada ao progressismo, né? Ao construtivismo, a Vygotsky, Jean Piaget. Absolutamente vinculada. Então, achei engraçado quando você colocou história da educação matemática. Eu fiquei pensando, assim, da gente conversando aqui sobre Rousseau, Escola Nova, Paulo Freire. Para mim, pra mim, a história começa lá atrás, né? Com Euclides, não é isso? A história da educação. Sim. Você Quer vê. dizer, começa com as discussões conceituais sobre matemática e o ensino. Eu me lembro que em um dos seus vídeos você falou uma coisa que me tocou bastante, essa discussão entre matemática pura e matemática aplicada existe desde o século III, por exemplo. Foi isso, na verdade, que me fez pensar assim, caramba, até hoje o pessoal está discutindo isso, então a gente pode falar sobre as continuidades nessa história da educação matemática. Não precisamos falar sobre aquilo que hoje em dia não está funcionando, porque eu acho assim, o pessoal já está meio cansado de saber, né? Eu não queria um tom negativo para essa live, justamente porque a ideia é ajudar as pessoas a orientar mesmo, né? Colocar o que é central em primeiro lugar. E é uma proposta que eu tenho colocado aqui também no Instagram, quando eu falo sobre essa reflexão. Gente, vamos pensar o que é educação, quais os propósitos da educação, né? Tanto do ponto de vista da formação humana, quanto do ponto de vista do desenvolvimento individual de um ser totalmente dependente para um ser totalmente independente. Essas são as grandes questões, certo? E aí, a partir daí, você reflete sobre a sua realidade concreta. Outras teorias, elas só vão te ajudar na medida em que elas forem úteis para você implementar coisas que te levem nesse sentido, né? Do ideal humano e do desenvolvimento pessoal. Então, aí eu acho que dá para aplicar esse mesmo tipo de raciocínio aqui, falando sobre a disciplina da matemática, que se você for pensar, é um ramo da filosofia também, né? Sim, claro, com certeza. A gente tem, assim, é bem visível a distinção entre a matemática escolar e a filosofia da matemática, né? Tanto que, por exemplo, quando você vê o quadrivium, ele é a filosofia da matemática. Agora, é interessante, né? Porque, assim, a educação matemática não é algo novo. Na verdade, isso sempre existiu, né? Quer dizer, a educação matemática, ela se insere, ela entra numa linha do tempo contínua. E nessa linha do tempo contínua, ela entra num determinado ponto e ela advoga para si aquela tradição, que é a tradição, você veja, a educação matemática é a tradição no ensino da matemática que recusa os universais, ou seja, aquela tradição nominalista. Porque quando a gente vai para a filosofia da matemática, e tanto que isso que torna o ensino da filosofia da matemática tão interessante, e que mesmo Platão, ele colocava ali como a disciplina mais importante para a formação de um dirigente, da elite que dirigiria a cidade, você tem que na filosofia da matemática, existe esse debate, né, sobre os universais e aquelas pessoas que recusam os universais, que são os nominalistas. Porque, assim, basicamente, os universais, eles pertencem ao mundo das ideias, né? Eles transcendem o nosso mundo material, o nosso mundo sensível, eles pertencem ao mundo inteligível. Aquela coisa, né? Por exemplo, assim, Platão dizia, o que é em comum entre, por exemplo, um juiz romano, que pratica o bem, e um juiz assírio? É a justiça. A justiça está no mundo inteligível, está no mundo das ideias, enfim, no mundo inteligível. E os nominalistas, eles recusam isso. E recusando isso, eles vão decair no materialismo mais puro. E quando eles decaem no materialismo mais puro, surge uma tradição matemática nominalista. E a tradição matemática nominalista, ela se perpetua no tempo. Porque, assim, esse debate, ele é muito antigo. Esse debate, ele remonta aos primeiros séculos. E você tem, por exemplo, o grande nominalista medieval foi o Guilherme de Ockham. E essa tradição, ela é continuada nos dias de hoje pela educação matemática, que é a forma como as escolas, elas ensinam matemática, etc, etc. Vocês têm noção disso? Nem eu tinha me dado conta disso antes, Sérgio. A própria ideia de educação matemática está ligada a uma distorção daquela ideia metafísica de matemática. É isso que você está falando? Isso, exatamente. Nossa. E assim, é interessante porque quando você observa essa linha do tempo, né, e quando você observa a tradição da educação matemática hoje, essa tradição nominalista que recusa os universais, você vê que eles são muito fortes, eles têm uma força tremenda, eles têm uma força de modificar currículos, eles têm uma força de definir as diretrizes curriculares,
eles que publicam nas grandes revistas. Então, assim, quando nós vamos... Você veja que esse foi uma das coisas que mais tomou meu tempo, que mais exigiu, assim, pesquisa, estudo, quando eu comecei, né, a estudar matemática e fazer materiais. Porque é o seguinte, porque... você veja, as coisas realmente não vão bem, mas como que se faz bem, né? Como que a gente deveria fazer para mudar, assim, não no âmbito global, né? Eu vou salvar o Brasil, etc. Não, como é que eu faço com os meus filhos, né? E aí quando você procura... Porque, assim, tem coisas que estão ao nosso alcance, tem coisas que não estão ao nosso alcance. E, assim, intervir na educação dos nossos filhos está ao nosso alcance. E quando você vai pesquisar isso, você se depara com uma série de dificuldades, uma série de restrições. Por quê? Porque essa tradição, né, essa tradição dos universais, ela foi completamente apagada pelos nominalistas. Então, assim, o David Klein, que é um grande historiador de matemática norte-americano, sério, é fantástico, né? Quem quiser compreender mais... É David Klein, tá? O David Klein, ele é um grande pesquisador da área e ele fala uma coisa muito sensata, né? Depois de ler tudo que ele escreveu, eu falei assim, puxa vida, ele está absolutamente correto nisso. Ele fala assim, que há 2 séculos, a única tradição que existe no ensino da matemática é a tradição progressista. Por quê? Porque quando você pega esses educadores de matemáticas nominalistas, você consegue rastrear as ideias deles. Quer dizer, esse educador aqui, ele se baseou naquele, você volta assim 2, 3, 4, 5 séculos. Agora, você veja, nós somos pais aqui, estamos nós preocupados com a educação dos nossos filhos. Então a gente quer fugir disso. Aí a gente vai atrás de materiais mais tradicionais, etc, né? Aí quando você pega o universo dos materiais tradicionais, o que você tem? Você tem o seguinte, quais são os materiais que recusam essa tradição progressista hoje? Vamos lá, você dá apenas alguns aqui. A pedagogia Waldorf, a matemática Waldorf... Waldorf, sabia? Minha infância inteira. Sério? Desde jardim da infância até o final do ensino médio. Mas foi no Brasil? No Brasil, em São Paulo. A minha avó era dona da escola. Ah, é? Você sabe, Inês, que eu não... Infelizmente, o ensino de matemática lá não era tão orientado para essa coisa clássica, porque eu me lembro de algumas coisas serem mais integradas e tal, mas quanto mais velha a criança vai ficando, maior a pressão também do Ministério da Educação para adequar as normas curriculares, né? Então, ali, eu acredito que eles tenham feito muitas concessões, entende? Tanto que aquela ideia dos círculos matemáticos, dos círculos das tabuadas, que é maravilhoso aquilo. Você visualmente consegue visualizar, aquilo te ajuda a decorar a tabuada de um jeito que, não sei, faz tanto sentido, é integrado com tantas outras coisas, né? Mas só que eu não tenho ser visto na escola. Eu só aprendi aquilo depois pesquisando métodos para decorar a tabuada. Aí eu achei aquele que foi meu preferido, aí eu ensinei para as crianças e tudo. Mas, enfim, muitas coisas da educação Waldorf me marcaram profundamente. Depois a gente conversa sobre isso. E aí, assim, por exemplo, eu para ser bem sincero, eu não conheço quase nenhum, conheço muitos poucos professores Waldorf no Brasil. E os professores que eu conheço, eles ou são como comunistas, tem um que é afiliado ao PSOL. Eu não sei de onde os caras tiram essa ideia. Agora, quando você conversa com os professores europeus, com professores norte-americanos, eles são muito intelectuais. São muito intelectuais, eles recusam esse nominalismo. Agora, só um exemplo, junto com ela você tem o Kumon. O Kumon é a matemática pura. Então você falou do Waldorf, Kumon. Aí você tem a Saxon. A Saxon também ela é um método tradicional. E você tem o método Singapura, também é um método tradicional. Então, o que acontece? A gente começa a elencar esses métodos. Agora, Inês, quando a gente pega esses métodos e a gente tenta rastrear eles, quer dizer, a gente tenta voltar até Platão, que é ali o princípio, né, o cume ali do trabalho dos universais, é absolutamente impossível você fazer isso. Quer dizer, você não consegue voltar. Por exemplo, você pega o material da Saxon. O John Saxon, ele inventou aquele método. Ele pegou o método progressista e falou, não, vamos fazer aqui para o contraste, fez uma coisa, mas assim, não existe vínculo de tradição.
Entendeu? Você sabe que Então, isso era uma coisa que eu intuía, mas que como eu não fiz todo esse estudo histórico que você fez, eu jamais poderia dizer com certeza. Mas olhando todos esses métodos, a impressão que eu tenho é que todos eles são mais ou menos uma perversão do que é a matemática no sentido completo da palavra, que inclui assim reflexões muito metafísicas que hoje em dia nossa matemática teve que eliminar para poder ser mais pragmática, né? perfeito, exatamente. Então, assim, nós somos pais, nós estamos preocupados com a educação dos nossos filhos e a gente não tem muita escolha, porque, assim, essa tradição, né, do ensino dos universais, ela se perdeu. Ela absolutamente se perdeu. Aquilo que o professor David Klein fala. A única tradição que existe é a progressista. Aí, quando você olha esses métodos que tentam fugir dessa linha, você consegue aprender, assim como tateando no escuro, sabe? Algumas características, né? Por exemplo, em todos esses métodos, você tem a figura de um professor que ensina. Em Uhum. todos esses métodos, você tem uma maior preocupação com um currículo, quer dizer, com alguns parâmetros, algumas métricas do que o aluno deve saber, do que com abordagens pedagógicas, sabe? A ênfase no currículo ela é maior do que a ênfase na abordagem pedagógica. Uhum. Então, a partir disso a gente caminha. E a partir disso, a gente tenta fazer algo que seja mais adequado para os nossos filhos. Sim, uhum, perfeito. Você veja que tem algumas famílias que me perguntam assim, mas meu filho é mais velho, o que eu faço para ensinar matemática para ele adequadamente? Aí eu falo, não, vamos lá. Então você faz assim, 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 assim. Aí eles me perguntam assim, tá, mas se eu fizer isso, meu filho vai passar no vestibular? Eu falei, não, peraí. Se a sua preocupação é essa, você me facilitou a minha vida, porque é muito mais simples eu responder essa pergunta, né? Isso, exato. Porque, O assim, John Taylor Gatto fala a mesma coisa. Você aprender um conteúdo e reproduzir aquilo num teste é um treino mecânico. exatamente. Não é uma realmente educação, né? Assim, estou preocupado com a educação do meu filho. Não. Você está preocupado que ele passe numa prova, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil. Eu já te indico aqui um livro, por exemplo, você pega o Gelson Iese, 95% dos alunos que passam no ITA estudam Gelson Iese, pronto. Não preciso, entrar numa conversa mais Muita longa. São coisas filosofia, é muito só sentar e distintas. estudar. Pegar o Exatamente. material que já existe, né? Mas isso é que é engraçado, Sérgio, porque muitas vezes a gente olha essas perguntas e a gente esquece de, antes de responder, perguntar o que a pessoa quer dizer com isso, né? Por exemplo, essa mãe, ela fala assim, Sérgio, como é que eu faço para ajudar meu filho a estudar matemática adequadamente? Aí você poderia perguntar, mas o que é adequadamente para a senhora? Porque, Eu já assim, aprendi isso. Eu já aprendi. né? A pessoa me pergunta e fala assim, tá, mas o que você quer? Então, Você quer que exato, ele qual é passe o no seu vestibular? objetivo, né? Você quer que ele passe no vestibular? Isso é um treino mecânico. Você quer que ele estude realmente os conceitos da matemática, aplique isso de uma forma clássica. Eu queria que depois que você conversasse um pouco sobre isso. Porque são coisas diferentes e não necessariamente excludentes. Aliás, Sim. idealmente elas não são excludentes, né? Elas caminham juntas. E eu acho que é isso que eu acho que muitas vezes o conteúdo sistematizado de matemática ele nos desensibiliza para essas questões que são tão profundas, né? Por exemplo, a questão do infinito, a questão do ponto invisível. O meu pai sempre fala que ele não conseguia aceitar na escola, você já deve ter visto, quando a Já. professora dizia que o ponto era composto de... Não, a reta era composta de vários pontos. Como assim? Se o ponto é invisível, então como é que pode... Se o ponto não existe, né? Porque ele não tem Sim. materialidade, então como é que ele pode formar uma reta, né? E ele falou que ele não conseguia aceitar isso, né? Quer dizer, obviamente isso nos leva a refletir sobre questões cujas respostas nós não podemos ter completamente. Ou seja, isso nos move, né? A transcender o que nós já sabemos. Quer dizer o seguinte, quer dizer que desde a primeira aula de geometria, hoje em dia é assim, O desde a primeira aula de geometria, é questionável. desde a primeira aula de geometria, no primeiro momento que o menino abre a página no livro 1, abre o livro na página número 1, começou o adestramento. É o adestramento, perfeito. Começou. É isso. É isso Porque aí. assim, isso eu aprendi com o seu pai, isso eu aprendi com ele foi em 2015. Sim. E ele comentou, né, ele estava assistindo COF, e ele comentou que, justamente do adestramento em matemática, e ele falou, bem, o professor falou que o ponto, ele não possui nem extensão e nem dimensão. Excelente, então o ponto é um zero. Não O ponto é um existe, zero. exatamente. Uhum.
Agora, se eu pegar 2 pontos, eu faço uma reta. Então, peraí. Se eu tenho 2 zeros, eu faço um 1. Como que pode? Isso não é possível. Então, assim, Eu estava olhando aqui, ele tem um texto chamado Questões de Simbolismo Geométrico, que eu só fui tem, recuperar fantástico. agora, que eu não li assim com muita atenção, né? Mas eu acho que merece atenção, porque vai tratar justamente dessa fronteira, né? Entre a educação e o adestramento. E vai mostrar que, Perfeito. assim, né? Se a gente quer educação, a gente vai num sentido. Se a gente quer adestramento, a gente vai no outro sentido. A gente pode fazer com que essas coisas coexistam, porque na nossa vida real existem muitas tensões. Então é natural que a gente conviva com elas, mas a gente tem que saber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? E assim, Inês, eu vejo que pelo menos nesse ponto especificamente da geometria, Sim. eu acho que não há outra saída que não os pais adquirirem essa consciência e ensinarem, porque eu particularmente não conheço nenhum professor que saiba isso. Coisa, né? Mas é tão assim. Na verdade, assim... Talvez eles não tenham tido a sorte de ouvir meu pai, porque assim, muitas pessoas devem saber disso intuitivamente, mas tá meio no inconsciente. No momento em que você vê isso formulado, você fala, não tem como negar, é isso. Mas, sei lá, de repente não tiveram a sorte, né, de ter alguém que formulasse isso para eles. É porque é o seguinte, no início do século XX, quando vem a nova axiomatização da geometria com David Hilbert, ele torna esse tratamento do ponto a nova métrica. Ele torna o ponto trabalhado dessa forma como um axioma, portanto, devendo ser aceito apesar daquilo que ele representa intuitivamente. Então é o seguinte, você abandona a intuição e você vai sem a intuição para frente. Segue o jogo. E aí, o que acontece? Se a pessoa não conhece a história da geometria, não conhece a história da matemática, ela nunca vai entender por que o ponto não tem extensão nem dimensão e por que o ponto forma uma reta. Então, assim, a única saída... Aí que acontece, Inês, ó, eu juro pra você que eu já li esse texto do seu pai e que há muito tempo atrás eu falei assim, eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso. Ai, que legal. E aí, eu comentei com acho que 2 ou 3 outros professores e eles, assim, ficaram inconformados. Não, isso aí tá errado, não sei o quê, não sei o quê. E como eu tava, assim, gravando meus primeiros vídeos, eu pensei assim, puxa vida, eu vou lançar esse vídeo, já vai dar maior polêmica, né? As pessoas vão tudo negativar, etc. Eu falei, então não é a hora, sabe? Não é a hora. E exatamente, eu falei assim, não, deixa a coisa caminhar um pouco e depois eu gravo esse vídeo. Então esse é um dos vídeos que eu pretendo gravar em breve. Muito bom, muito bom. Vou assistir, vou recomendar aqui pro pessoal. Poxa, que bacana. Tá vendo, pessoal? São reflexões assim... Eu não sei, assim, como que uma pessoa pode dizer que matemática é importante para as crianças se ela não entende isso. No fundo, para mim, se a pessoa acha que matemática é importante para as crianças, só para, sei lá, você saber usar as 4 operações, não, mas peraí, para que você tem que saber usar isso? Existe toda uma integração da sua vida prática com o seu senso simbólico, numérico, tudo isso tá conectado, né? Então, assim, não é só uma questão de adestramento. É claro que o adestramento é importante. Eu também achei muito bom o vídeo que você fez comparando o Kumon com Singapura, né? Mostrando que cada um trabalha uma coisa e que para você ter um domínio, de certo modo, é importante que você tenha um pouco de cada, né? Mas assim, se você exacerba muito... Outra coisa que eu ouvi meu pai falando uma vez, que eu me lembrei quando eu estava vendo esse vídeo, é que quando você estuda muita matemática e não estuda muito outros assuntos conectados, você acaba ficando burro. Ele fala isso. Eu até queria que você explorasse um pouco isso, porque quando ele fala estudar muito matemática, eu já penso na matemática pura feita roboticamente, né? Que é justamente o que o Kumon acaba promovendo quando você não tem aquela base simbólica e imaginativa, né? Que Singapura proporciona. Com os manipulativos, com toda a ideia visual que você acaba adquirindo, né? Em contato com os materiais. Então, assim, Kumon é muito abstrato desde o início. E se você não tem essa parte, de fato, você acaba divorciando o pensamento matemático da realidade, né? Eu acho que é por isso, mas eu queria ouvir você um pouco, se você teria alguma explicação sobre por que isso acontece. Você veja, Santo Tomás de Aquino, ele vai comentar que a pessoa que estuda muito matemática e que não avança a tempo para o estudo das ciências morais, ela antes perde do que lucra. O Santo Tomás ele também vai falar... Santo Tomás também vai falar que é possível para um jovem
aprender a matemática, mas não é possível para um jovem ser sábio. Por quê? Você veja, tudo isso está confluindo para aquilo que seu pai disse. Você fez É uma muito live com o comum. Guilherme Freire outro dia sobre isso, né? Você deve ter... Eu lembro que Sim. vocês focaram nesse Uhum. ponto, eu não vi a live inteira, mas o assunto era justamente esse, formação das virtudes e a formação... eu não me lembro agora qual era o tema, mas falava disso, assim, da importância das virtudes para o aprendizado, né? Para as coisas caminharem juntas. Isso, era educação moral dos filhos. Educação moral, isso, perfeito. Que tem que caminhar junto com essa parte de treino, né? De aquisição dura, assim, de conhecimentos, né? Isso, perfeito. Você veja, é muito comum hoje, Inês, você observar os gênios matemáticos, assim, vencedores da medalha Fields. A medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática. Eles geralmente são pessoas frias, são pessoas, assim, antissociais, são pessoas que não conseguem manter um relacionamento. Então, assim, é muito comum, inclusive... A gente chama de calculista esse tipo de personalidade. Não é Exatamente. à toa, né? Frio calculista. Exatamente. Você veja, é o mal dos nossos tempos, né, Inês? Porque, assim, nós vivemos hoje o reino da quantidade, o reino da quantidade. O que importa é você acumular coisas, o que importa é você, assim, por exemplo, colocar seu filho para estudar N disciplinas e lotar a agenda dele como se fosse um adulto. E nessa corrida da quantidade, a qualidade era deixada de lado, né? Quer dizer, e qual é a ciência da quantidade sob a forma mais perfeita? É a matemática. Então, assim, a matemática, ela não deve ser o fim dos estudos. Quando ela se torna o fim dos estudos, você mergulha, você pode, né? Claro, isso pode vir a acontecer, não é uma regra, mas você pode vir a mergulhar num abismo, que é você ficar olhando para o mundo imaginário que você mesmo criou. Você veja, quando você observa a forma como a matemática ela era tratada nos métodos clássicos, sempre ela foi um caminho para a sabedoria, um caminho para a metafísica, um caminho para a filosofia, e por fim a sabedoria, né? A teologia e caminhando junto com a sabedoria. Agora, a partir do momento que nós vivemos o reino da quantidade, o que acontece? Tudo se matematiza. Então, a medicina, ela se matematiza, quer dizer, a medicina, ela cede a sua autoridade para a estatística. A biologia, ela se matematiza. A química, ela se matematiza. Então, assim, esse é um fenômeno, um movimento que nós estamos vendo acontecer, onde a matemática, ela ganha essa importância que ela nunca teve antes, e ela se torna, assim, o fim dos estudos. Então, você veja que a própria noção da matemática, né? A noção da matemática antes dos antigos, quando, por exemplo, Platão fala de matemática, os medievais e os escolásticos falam de matemática, eles estão falando de 4 áreas distintas: aritmética, geometria, música e astronomia. Agora, essas áreas, elas vão caminhar a seu tempo para a metafísica, né? Quer dizer, quando você observa os antigos, eles falavam que nenhuma outra ciência ela fornece melhores símbolos para os estudos superiores do que a matemática. Agora, quer dizer, você educa o imaginário da criança através da matemática e você avança. Agora, a partir do momento que você tem a matemática como esse mais alto fim, esse mais alto objetivo, você corre o risco de você decair no mundo criado e inventado por você mesmo, porque a matemática, ela pode vir a ser uma pura criação mental, uma vez que nós estamos trabalhando com abstrações feitas pela imaginação humana. E, inclusive, quando você observa a definição da matemática hoje, a matemática hoje, ela é definida, quer dizer, pelo menos isso é algo que eles vêm tentando fazer ao longo do tempo, é definir uma matemática fechada nela mesma. Então, assim, é como uma massa que é isso que está acontecendo na realidade, é como uma massa que vai se agigantando e que vai absorvendo os outros ramos nela. Então, é por isso que a medicina corre para a matemática, a química corre para a matemática. E, claro, quando a gente elabora um currículo, quando a gente vai pensar no ensino dos nossos filhos, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter, você veja, hoje em dia, existe uma competição, uma corrida entre os países para ver quem ensina melhor matemática para as crianças. Hoje em dia, existem vários termos para você designar essa corrida pela matemática, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento onde a matemática, ela absorve todas as outras ciências. Quer dizer, a gente decai do reino da qualidade e a gente cai no puro reino da quantidade. E nesse reino da quantidade, o que importa, a matemática não é a matemática dos universais, é a matemática
nominalismo. Quer dizer, nós caímos num cientificismo materialista, onde a matemática é essa ferramenta que promete levar a gente até uma terra prometida, que obviamente nunca vai acontecer. Então assim, a situação, ela é preocupante. Claro, eu mesmo, como professor de matemática, eu acompanho isso, vejo isso, não sem preocupação, e quando eu penso na educação dos meus filhos, eu pretendo colocar as coisas assim, ordená-las, da onde elas não deveriam ter saído. Uhum. Olha, é muito interessante tudo isso, né? A gente vê muito claramente o divórcio desse pensamento matemático de outras, e inclusive as consequências disso dentro da nossa civilização, né? Toda a elaboração, o desenvolvimento da tecnologia, enfim, coisas das quais hoje a gente até se beneficia, mas que são muito coisas muito difíceis da gente recriar, né? De um leigo, assim, que não é uma pessoa extremamente obcecada com isso, conseguir entender, né? A gente já perdeu meio que a noção até imaginativa de como essas coisas são feitas. A gente não consegue mais, já está muito avançado. Por outro lado, eu vejo também na educação escolar uma retomada, talvez até muito recente mesmo, queria confirmar com você se é o caso. Por exemplo, essa ênfase que o Ministério da Educação está dando agora na literacia e na numeracia. Queria saber de você esse conceito de numeracia, se ele está mais ligado à matemática como instrumento para a decodificação do mundo, assim como a leitura também o é. Ou seja, uma visão mais integrada da matemática dentro da vida. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista ideal, né? Porque eu sei que na prática talvez não se dê. Mas o que é numeracia? Bem, a numeracia é a capacidade que uma pessoa tem de lidar com os números na sua vida real. Na sua vida real, perfeito. Ou seja, justamente Perfeito. aquilo, né, que a gente estava falando, que é a dimensão que todo mundo precisa da matemática, de algum modo. Não, todo mundo. Assim, a verdade é o seguinte, se uma pessoa ela não possui os conhecimentos básicos de numeracia, ela está banalizada, porque assim, ela não vai saber interpretar um número que é lançado numa manchete de jornal. Uhum. Você veja, os números hoje, eles nos cercam, né? A gente vê, por exemplo, a questão própria do coronavírus, da quarentena. Os números, eles são lançados o tempo todo, são tantos mortos, e tantos não sei o quê, e tantos aqui, e tantos aquilo. E assim, se a pessoa ela não tem os conhecimentos básicos de numeracia, obviamente ela se apavora com qualquer número que for lançado para ela. Então, nessa crise a gente vê que mais do que nunca faltam os conhecimentos básicos de numeracia para as pessoas, que transcende aquela questão de troco de padaria, né? Tem que saber o troco. Mas assim, desde a questão de você poder, por exemplo, fazer um planejamento econômico, porque assim, a base da economia, por exemplo, né, a economia pessoal, a economia doméstica, o pilar da sustentação a tudo, né, que sustenta uma boa economia, é aquilo, é você não gastar mais do que você ganha. Isso é uma operação matemática. Aí você ainda tem as manchetes de jornal, etc. Nós temos os livros, os artigos que nós lemos, se nós somos profissionais, se você quer se manter atualizado, você vai ter que ler uma revista científica, e nessa revista científica vai ter dados, vai ter estatística, e você precisa saber ler esses números. Sim. Então, assim, a numeracia, se uma pessoa ela não possui os conhecimentos básicos de numeracia, ela está banalizada. Quer dizer... Então, você poderia definir a numeracia como uma espécie de matemática funcional, por exemplo? Porque também isso vai variar, né? Para uma criança, os conhecimentos de numeracia necessários são menores. Aí, à medida que aumentar a complexidade da sua vida, também tem que aumentar os seus conhecimentos matemáticos para que você seja capaz de compreender, enfim, os elementos que se apresentam nesse mundo, né? Nesse sentido, Perfeito. Uma matemática funcional, necessária para a vida. Exatamente, por exemplo, se você é um médico hoje em dia, você precisa ter sólidos conhecimentos de probabilidade estatística para você compreender os dados que eles são mostrados. Agora você veja, Inês, uma coisa interessante. Uhum. A numeracia, quando esse conceito nasce, ele nasce num berço assim, de construtivistas e de progressistas. Tá? Por quê? Uhum. Porque assim, a numeracia, ela era uma coisa óbvia, né? Uma coisa assim, como nós estamos conversando aqui, é algo assim que, obviamente, é importante que alguém saiba, é importante que as pessoas elas tenham esses conhecimentos básicos. Agora, quando a numeracia ela é lançada nos currículos, o que acontece? Existe uma maldade que é feita, que é o seguinte, você veja só a maldade, isso nasce no NCTM. NCTM é a sigla, tá? É o maior conselho de professores progressistas de matemática do mundo.
São eles, inclusive, que influenciaram a matemática pós-moderna no Brasil, a BNCC, etc. E aí eles, assim, você veja, é um conceito justo. Nós não negamos que a pessoa precisa ter um conhecimento básico de numeracia, mas eles vêm a público e eles falam assim, não, as crianças, elas precisam se acostumar com a matemática da vida real, porque elas têm que se integrar na sociedade, elas têm que aprender a lidar com os números, etc. Então, agora existe a numeracia nos currículos e os nossos materiais didáticos, eles incluem o trabalho da numeracia, que é o seguinte, usar a matemática na vida real. E aí, o que esse conselho faz? A partir de 1980, ele se usa da numeracia para colocar nos livros didáticos questões da agenda esquerdista. Então, os livros de matemática, eles se tornam, de repente, debates sobre aquecimento global, sobre imigração, sobre teoria de gênero. Por quê? Não, porque nós temos que aplicar... Não é teoria da conspiração, isso é fato, infelizmente. Isso é um fato, isso é um fato. Então, assim, os caras, eles se usam de um conceito justo para praticar uma injustiça, que é fazer isso com crianças. Sim, sim. Então, assim, hoje em dia é muito comum, né, a gente falar de numeracia e as pessoas já olham torto, né? Porque, numeracia, etc., né? Os caras ficam falando sobre gênero com criança, mas não deveria ser assim. Uhum. Quer dizer, quando os pais, nos Estados Unidos, quando isso começa, quando os pais descobrem isso, quando eles pegam os livros dos seus filhos e eles entendem o que está acontecendo, é nesse momento que tem um surto de homeschool nos Estados Unidos. Uhum. Assim, o homeschool, ele não nasce lá nos Estados Unidos, essa ampliação do homeschool, ele não nasce com as famílias de elite, que estão pagando tutores e que têm os melhores currículos em casa. Ele nasce com os pais que têm seus filhos matriculados em escolas públicas e que não tem outra opção. Por quê? Porque os livros didáticos, eles estão recheados dessa agenda progressista. E as crianças, você veja, é aquela coisa do Paulo Freire, a educação matemática do Paulo Freire. As crianças, elas ficam debatendo essas realidades sociais que são supostamente naturais à comunidade onde elas vivem, só que nesse contexto... Ih, peraí. Por que eu não tô mais te ouvindo? Deu uma... agora eu tô. Nesse contexto, parou o som, mas agora voltou. Então, assim, nesse contexto, o que eles fazem? Eles se aproveitam desse conceito de numeracia e eles empurram para cima de crianças toda a agenda progressista. Então, assim, é uma coisa justa, mas, na história, ela foi usada sempre de uma forma injusta. Na verdade, assim, quando a gente fala história, a gente está falando aí da história escolar, né, da instituição Isso, eu tô falando assim... que também data do século XIX, que é bem recente, né? Porque quando a gente fala em educação matemática, a gente pode remontar a uma época em que esses conhecimentos nem precisava chamar isso de numeracia, isso era só a matemática da vida cotidiana, digamos assim. Exato. Mas aí, com a institucionalização, né, das escolas e também essa réplica do modelo, né? Rapidamente o modelo foi se replicando em vários países e aí você precisava encontrar uma forma de padronizar esse conhecimento. Então, no início era uma questão mais técnica que logo começou a ser instrumentalizada ideologicamente até pelos nacionalismos primeiro. E, enfim, né? Existe um histórico de preencher de conteúdo padronizado algo que era, enfim, antes era um conhecimento que fazia parte da tradição, digamos assim, mas que não estava institucionalizado, né? Enfim, a gente tinha a educação jesuítica também, né? Como é que os jesuítas tratavam a questão da matemática? Então, na Ratio Studiorum, você não vê uma importância muito grande dada à geometria e dada à matemática. É interessante, né? Muito. É interessante. Você vê que eles tinham uma visão mais, um pouco mais conservadora, né, mais tradicional da matemática. Ela existia e, assim, ela estava ali encaixada nos moldes do quadrívio. Então, você tem a aritmética e você tem a geometria. E aí, quando você pega... Eles não usavam os elementos de Euclides, mas eles usavam um livro que tinha sido escrito baseando-se nos elementos de Euclides. Então, assim, você veja, eles inseriam alguma prática a mais ao trabalho dos elementos de Euclides. Mas, basicamente, eles seguiam um trabalho de aritmética e de geometria, bem vinculado àquela forma como a matemática tinha no quadrívio. Sim. Uhum.
Muito interessante, né, essa abordagem dos jesuítas. Então, quer dizer, recentemente, assim, nos materiais que são usados na rede pública, por exemplo, você acha que não tem material que se salve? Ou que seja, pelo menos, ideologicamente neutro e que tenha uma qualidade para, enfim, para o ensino da matemática. Hoje em dia, os materiais, como é que você avalia? Então, eu particularmente sempre dei aula com o material do professor Gelson Iese, mas assim, eu usava os mais antigos dele. Tem uns materiais bons, assim, eles começam a partir da quinta série, sabe? É esse que você falou que quem quiser fazer lá o Enem, vestibular, não sei o que, é só pegar esse e estudar. Só pegar, é muito mais fácil, né? Assim, acabou o meu problema e o seu, entendeu? Pega esse livro e está resolvido o seu problema. É bem objetiva a questão. É bem objetivo, exatamente. Que é para passar em teste, né? Na verdade é isso. Exatamente. Agora, os próprios livros do professor Gelson Iese, eles, é claro, eles se adaptam ao currículo escolar, né? Então, assim, eles vão seguir todo aquele conteúdo, vão seguir todos os objetivos de ensino. Então, quando você observa, por exemplo, a quantidade de disciplinas ali, a quantidade de conteúdo, ela é muito grande, né? E aquilo é feito para preparação para exames, etc. Então, não é algo feito livre. Ele fez aquilo baseado nos currículos, né? Nas exigências legais. Agora, da quinta série para trás, você veja, até a quarta série, assim, nós estamos no mato sem cachorro mesmo, Inês, porque a coisa, ela realmente inexiste. Pelo menos assim, no Brasil, né? Eu não conheço nada. Que eu vi porque eu não tenho muita experiência de escola brasileira, porque a época em que meus filhos iam à escola, eles estavam numa escola internacional. Mas o único ano de escola brasileira, que foi só com um dos meus filhos, no segundo ano do fundamental, foi uma experiência catastrófica, assim. Eu passava mal de estudar com meu filho, eu não conseguia. Eu tinha que fingir que estava tudo bem, quando eu achava aquele material, assim, absolutamente execrável e impossível de trabalhar, sabe? Tinha uma rejeição, assim, quase física. Eu falava, não, é feio, não tem sentido, né? Eu acho que é um problema muito grande hoje em dia, nesses métodos, você... São exemplos arbitrários, são coisas que não fazem parte do imaginário, assim, saudável, né? De nenhuma tradição, assim, que remonte a séculos. É uma história qualquer. Pode ser uma subversão da história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, pode ser a história de uma bruxinha, secretária, sabe, assim, né? São histórias que não têm lastro cultural. E aí fica totalmente sem sentido mesmo. Uhum. Isso revela, assim, uma pobreza na capacidade de abstração de todos os professores, né? Cultural mesmo, assim. É um grande problema cultural, porque, assim, você tem que formular exercícios para as crianças. Mas, assim, a gente não tem uma capacidade imaginativa suficiente para fazer algo que seja interessante, a gente faz, assim, chutado mesmo. E, às vezes... E, assim, para ser bem justo, para ser bem sincero, Inês, quando você observa a produção de livros didáticos de matemática, que é o que eu conheço, mas eu imagino que isso deve valer para todas as outras disciplinas, o que você vê é que todos esses livros eles são feitos assim sob encomenda, a título de urgência e pressa, e que assim, é feito por um professor, aí o estagiário revisa, aí o designer faz uma foto. Então, por exemplo, a gente chega num absurdo, num cúmulo, assim, um cúmulo da pobreza dos livros didáticos do Brasil, que é assim, exatamente assim. Você pega um livro de matemática do ensino fundamental, aí tá lá, o teorema de Pitágoras, tá? Só um exemplo simples. Teorema de Pitágoras. Aí você lê lá, aí tem um triângulo desenhado, e tem lá A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já tem uma notação algébrica que só entra na geometria muito tempo depois, então a coisa já está sendo feita de forma absolutamente irregular. Mas enfim, aí tá lá a expressão, aí geralmente tem um menininho desenhado do lado, assim, não tem? E tem uma fala nele, assim, sempre assim, não é? O menininho está desenhado, ele está falando assim, esse é o teorema de Pitágoras. Você sabe para que serve o teorema de Pitágoras? Tem um barco desenhado. Serve para navegação. Aí fala, meu Deus do céu, mas isso aqui está muito ruim. Assim, eu fico pensando assim, sabe, Inês, um dia assim, se eu, não sei o que as pessoas pensam, mas se um dia soubesse assim, ó, o Pitágoras, de algum jeito, assim, o Pitágoras, ele tá ali na esquina, assim, renasceu, e tá ali na esquina, você pode ir lá falar com o Pitágoras. Aí você chega lá, e aí, Pitágoras,
o quadrado dos catetos aqui, você pode até falar uma expressão algébrica, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado. O Pitágoras, assim, ia achar que você é uma pessoa muito estranha. Ele não ia ter a menor ideia do que você está querendo dizer. Loucura, né? Porque, Que loucura. porque assim, a forma como é apresentada, eu fico olhando para aquilo e fico falando assim, mas quem se interessaria por isso? Esse Né? aqui, ó, Mas assim, malha a inteligência das crianças. exatamente. Você E a veja, curiosidade, o maravilhamento, né, com o real, assim, com as dimensões possíveis. Não sei, eu acho que tem tantas maneiras interessantes de você abordar as relações matemáticas, as proporções, até comparando com a natureza, né? Tem todo, enfim, a proporção áurea, a ideia de infinito, já falou, tantas coisas que vão realmente nos ajudar a depois entender essas coisas de um modo mais concreto e aplicado à nossa vida, que é triste mesmo, né? Enfim, só enfiar isso goela abaixo, fazer as crianças decorarem uma coisa que não faz o menor é, sentido. é porque assim, os professores eles já não sabem mais também. Para eles, o teorema de Pitágoras é aquilo e serve para navegação. Sim. Aí eles colocam o menininho com uma caixinha falando, acho que para ficar mais agradável. E assim, aí É. embaixo você já tem os exercícios, aplique, 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 pronto, você entendeu o teorema de Pitágoras. Aí falou, meu Deus do céu, mas o que é E a isso? criança não consegue se interessar por isso. Acho que a criança que realmente assim faz isso aí sem questionar é uma criança que já está, como é que eu posso dizer? Ela está abafada, assim, ela está com o espírito já É, abafado, sabe? É a é, impressão uma que vez, uma vez eu até comentei aqui no Instagram que quando você entra nas escolas, você vê os alunos com um olhar cabisbaixo, um olhar meio taciturno, que é o olhar de fera de zoológico. Porque quando você vai no zoológico e você vê um leão, o leão, ele tem, assim, uma pouca vitalidade nos seus olhos. Ele olha longe, ele olha desinteressado. Agora, quando você vê um leão naqueles documentários, que ele está na selva, que ele caça, você vê a vitalidade nos olhos dele. Então, assim, as crianças nas escolas, elas estão todas com o olhar de leão de zoológico. Por exemplo, quando você encontra essas mesmas crianças em outros ambientes, você geralmente até pode ver a vitalidade nos olhos delas. Mas geralmente são crianças que não assistem TV. Crianças que assistem TV também têm essa pouca vitalidade nos olhos. Você vê que elas realmente estão assim com a sua vida drenada. Agora, eu conheci uma família que tinha 10 filhos. E, assim, é fantástica a família, é muito legal. E não tinha TV em casa nem nada, então os meninos ficavam o dia inteiro lá brincando. Mas eles tinham uma vitalidade nos olhos, assim, sabe? No meio do mato, uma vitalidade nos olhos, assim, que era impressionante, assim, uma beleza ver criança daquele jeito. Agora, em escola, você vê que as crianças, elas estão cabisbaixas, sabe? Sem paciência, sem energia. É um fenômeno dos tempos modernos. e para reverter isso é complicado, né? Tem famílias que, enfim, ou não podem tirar seus filhos da escola, ou não estão dispostas a fazer a mudança de vida adequada, ou realmente, enfim, porque talvez algumas escolas até sejam exceções. A gente falou da educação jesuítica, né? Eu acho que a única coisa que a educação jesuítica forçou a barra ali para conseguir organizar foi na questão da obediência, mas de resto, assim, eles respeitavam, né, os princípios da educação clássica e tudo mais. Então, assim, a gente vê que é possível uma boa escola. A questão é que a gente está difícil de encontrar. E as pessoas que têm que lidar com isso, assim, no seu cotidiano, eu sempre falo, olha, não tem jeito, a cultura da escola você vai ter que incorporar ela na sua cultura familiar, porque vai ser a única forma do seu filho não achar que existe uma cisão entre esses dois mundos, né? Então é preciso aproximar. Aí, assim, acho que a única maneira possível dos pais realmente conseguirem lidar com isso é com uma honestidade brutal, assim, tipo, se eles não gostarem de um material, eles têm que falar, olha, filho, desculpa, isso aí faz parte daquelas coisas que você tem que fazer sem gostar. O que também é um bom princípio da educação. Às vezes a criança aprender que nem tudo que ela quer, ela vai poder fazer na hora que ela quer, e nem tudo que ela não quer, ela vai poder se eximir de fazer, né? Mas é complicado mesmo, assim, culturalmente para a família, integrar a vida escolar. Eu sempre que eu vivi isso, tá, Sérgio? Assim, é uma experiência minha isso daí, que eu tive com todos os anos em que meus filhos estiveram na escola francesa, com as duas dificuldades adicionais, de que eu não falava fluentemente a língua e eu estava num país asiático. Então, assim, e vivendo tudo isso, né? Assim, a minha falta de capacidade para ser mãe, as duas línguas estrangeiras, a cultura diferente e tal,
E essa coisa da integração cultural, que para mim era a parte mais complicada, porque a escola, de certo modo, ela tem que se tornar uma parte da sua vida doméstica. E como é que você faz? Primeiro que aquilo não é sua cultura. Então você tem que primeiro transformar aquilo na sua cultura, mesmo se você acha aquilo estranho, porque aquilo faz parte da sua família. É um dilema que eu acho que, assim, talvez muitas pessoas não tenham elaborado tanto quanto eu elaborei, porque eu sempre fui muito perplexa com essa questão. Então, assim, eu elaborei, vivi, refleti muito sobre isso, conversei com muita gente. Talvez as pessoas já estejam meio anestesiadas para essa realidade. E não pensem, assim, nas consequências, né, de você integrar a cultura da escola na cultura da família. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu sempre falo pro pessoal, inclusive essa imersão agora que eu estou promovendo com a Lorena, eu falei, gente, não dá para nós colocarmos um muro de separação entre as famílias educadoras e as famílias que têm seus filhos, famílias que fazem educação domiciliar, né? Educadores domiciliares e educadores escolares. Não podemos colocar esse muro de separação porque nós todos estamos, pelo menos, querendo promover uma verdadeira educação. Então, você não pode partir do princípio de que só porque uma família tem seus filhos na escola, eles não querem dar uma boa educação. Não é bem assim, não é assim. Então, eu quero trazer, sabe, esse pessoal para o debate, porque muitas vezes é uma questão de você adequar, de você mobilizar a comunidade para criar uma nova escola. Não sei, eu sempre falo assim que a tendência é as escolas se tornarem mais comunitárias e as comunidades se transformarem em escolas, entende? Eu acho que isso é um movimento que seria natural e que, se nós formos proativos, é capaz de nós conseguirmos avançar nesse processo. Não, perfeito. E, Inês, quando você estava nesse país asiático, você ainda não tinha nem alguém da família, assim, para, sabe, compartilhar, deixar as crianças com eles? Nadinha, nadinha. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Vocês têm intenção de viajar, você e a Bruna? Sim, a gente quer passar 3 meses viajando, mas eu não sei se com essa quarentena aí a gente vai conseguir, né? Quer dizer, não pode durar para sempre, né? O pessoal já tá começando a miguelar, assim, tá todo mundo só usando máscara, mas é a vida real, a vida que segue, né? Quarta-feira o shopping já vai abrir, daqui a pouco tá tudo normal. Vocês podem fazer os planos, só adiou um pouquinho, mas eu acho que vai ficar tudo igual a antes. Então, eu tô vendo aqui que as coisas estão voltando ao normal. Não sei como que tá aí na cidade de vocês. Curitiba foi a cidade que, a capital, parece que menos casos de coronavírus teve. E assim, Inês, vou ser sincero com você, eu todo dia tô indo pro trabalho, não deixei de ir por causa da quarentena, e Não, aí as pessoas falam assim, que foi porque Curitiba se antecipou, mas não é não, na verdade ninguém fez quarentena aqui. Porque o pessoal já é mais trabalhador, né? Assim, então... Não, é porque o governo aqui deixou, entendeu? A prefeitura, o governo deixou, e vamos embora. Sim, entendi. É uma questão de realmente opção das autoridades, né? Porque, enfim, como Sim. cidadão, a gente tem que seguir. Muitas pessoas até podem falar, mas eu gostaria de estar fazendo tal coisa, mas não adianta, né? O que as autoridades decidiram. Mas que bom, né? Que foi mais flexível aí. Então, depois a gente conversa sobre essa história de morar em outro país e tal, como que funciona também a educação das crianças, a adaptação. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu nunca fiz live sobre esse assunto, mas eu tenho uma vivência, assim, muito, muito interessante. Eu morei na China e na Índia, né? E nesses dois países, eles estudaram nas escolas francesas, que é um sistema bem padronizado, né? Depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu ver, o pessoal aqui mandou algumas perguntas. Nossa, passou muito rápido, claro. porque a gente vai acabar. Mas qualquer coisa também, eu mando para você depois. E você é historiadora, né, Inês? Não, eu sou bacharel em História. Não sou... Porque assim, eu me formei em História, eu cheguei a fazer iniciação científica, mas eu não segui, né, a carreira acadêmica e tal. Enfim, fiz mestrado em ciência política e logo depois eu me casei, graças a Deus. E aí eu mudei de rumo na minha vida, né? Depois que eu tive filhos, eu percebi que o mais importante para mim era saber minimamente quem eu era para saber minimamente como educar as pessoas que iam ficar depois que eu morresse, né? Então eu reorientei meus interesses, assim. E, enfim, eu gosto muito de história, mas eu não pretendo... Talvez no futuro integrar, na verdade hoje em dia a maneira como eu abordo a educação eu já vejo assim que tem muitas das questões que eu estudei em história, em ciência política, mas a minha ideia é integrar, né? Não é voltar uma coisa especializada, não. Até porque eu acho que tem a ver com a vocação feminina, essa coisa de integrar os conhecimentos, enfim. Eu tô
gostando muito, né, dessa fase em que realmente estou mais preocupada em aprender sobre o desenvolvimento humano, como eu posso dar a minha melhor contribuição para os meus filhos e também as pessoas que tocam minha vida. Enfim, mudei completamente de rumo. Isso também dá uma outra conversa. E talvez a gente não consiga nem fazer as perguntas. Deixa eu pelo menos colocar uma pergunta aqui que tenha mais a ver com o tema. Nenhuma delas. O pessoal tem muitas dicas, muitas dúvidas práticas, assim, né? Por exemplo, sobre como motivar uma criança. E a gente estava falando desses livros, como eles desmotivam, né? Então, talvez resgatar a motivação da criança para estudar matemática signifique mostrar que a matemática preenchida de conteúdo, ela tem seu encanto, né? Não sei, o que você poderia dizer sobre isso? Para ajudar uma criança a se encantar com a matemática novamente. Então, a primeira coisa é o pai, a mãe que acompanha, saber se aquilo que a criança está estudando é apropriado para ela. Porque, assim, eu já vi muito pai falar, meu filho não aprende, não sei o quê, mas, assim, ele queria que o filho dele aprendesse uma coisa que o filho dele não estava preparado para aprender. Então, assim, meu filho tem 5 anos e ainda não decorou as multiplicações aqui. Ele falou, espera aí, calma, é muito cedo, né? Então, a expectativa que é o problema, né? então assim, aí o ensino ele se torna insuportável, né? Porque a mãe está forçando e a criança não está preparada para aquilo. Então, a primeira coisa é a gente se certificar, né? De que, bem, esse conteúdo está adequado, meu filho está num ritmo bom. E você veja, a partir disso, nós temos que trabalhar duas frentes. Duas frentes. A primeira frente é a frente do interesse. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com criança. A criança, quando ela tem o seu interesse despertado, e a Inês pode falar muito melhor sobre isso do que eu, ela é capaz de se debruçar horas sobre um mesmo brinquedo, sobre uma mesma atividade. Exatamente. E assim, a criança não poupa esforço. Por exemplo, a criança, ela vê o caminho mais longo, que tem subida, ela prefere ir pela rampa e subir e gastar energia, ela prefere subir pelas escadas do que pelo elevador. Então, você veja, a criança é capaz. Então, assim, ela precisa ter o seu interesse despertado. Por quê? Porque é uma criança, né? E é importante que a gente também leve isso em consideração. Agora, a outra face é a face da força de vontade. Então, apenas o interesse, você gera uma criança mimada, uma criança que só quer fazer aquilo que ela quer fazer. Exato. E que não aceita sobre si o esforço desagradável. Só que quando a gente educa homens, educa mulheres para a vida e para a santidade, inclusive, a gente precisa fazer com que nossos filhos sejam capazes de suportar o esforço desagradável, que é, basicamente, terminar a lição do dia, que é, basicamente, corrigir os erros e refazê-los. Então, assim, nós temos que... Você veja, a educação ela não é uma ciência exata, não tem uma fórmula aqui que eu posso, com precisão, dizer para você o que você vai fazer. Na verdade, a educação é uma arte. E, portanto, sendo arte, existe sempre esse fator irracional, que é aquele coisa do momento, aquela coisa que surge, é assim. Então, assim, você tem que estar ali presente, tem que estar no momento, tem que trabalhar tanto o interesse quanto a força de vontade. Você tem que fazer a coisa acontecer, vendo se aquele conteúdo está apropriado ali para a idade. Ou seja, não existe fórmula mágica, né? A mágica só acontece quando a gente está presente no momento. Exatamente. Exatamente. É presença total, presença total do Louis Laverne. Sim, total, é isso mesmo, exatamente. E a gente tem que estar atento à criança, percebendo assim, nossa, não tem coisa que não dá para explicar, gente, não dá para, né, você teorizar sobre, dá para você explicar o processo, mas você não consegue reproduzir só porque você conseguiu falar, né? E assim, por exemplo, eu tenho um filho aqui em casa que ele é meio gêniozinho, assim, sabe? Então ele com 2 anos já, sabe, contava até 20 e fazia, assim, umas operações meio doidas, assim. E o meu outro filho, meu filho do meio, ele é meio devagarzinho, entendeu? Agora ele tá com 3 anos e meio e conseguiu contar até 10. Olha que legal, entendeu? Então vamos embora. Tem que celebrar as conquistas do dia, né? Porque exatamente, assim, se tem uma coisa que eu acho legal no método Kumon é que ele realmente não associa seu nível de matemática à sua idade, né? À sua série. Você pode aparecer lá no Kumon com 14 anos, se você não decorou tabuada, você vai para o nível bem basicão, até você conseguir fazer tabuada direito. E às vezes eles vão até rebaixar você para a soma edição, entendeu? Para você ir
galgando o passo, porque matemática tem que ser progressivo, né? Principalmente essa matemática básica, não tem jeito, tem pré-requisitos para você dar o próximo passo, né? Então, o negócio é celebrar o passo que está sendo dado agora em direção ao próximo e pronto, né? Nossa, vai Isso. dar. Temos 20 segundos, mas eu quero já te fazer um convite para uma próxima live. Eu vou listar aqui os temas, que eu adorei Claro, conversar com você. Que tal? claro. Eu que gostei. O prazer foi todo meu, Inês. Muito obrigada, viu, Sérgio? Inês, boa noite para você. Eu que Boa noite. agradeço. Igualmente, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.